É, acho que agora começou a gravar. Então, o objetivo desse bate-papo, dessa entrevista, é contribuir com o nosso estágio específico, né, e entender como está a situação educacional no Brasil, né, durante esse processo de pandemia, todas essas mudanças que a gente teve aí por conta dessa doença que surgiu aí, né. E você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né, falasse um pouquinho de como que está sendo essa quarentena para você. O que vocês querem que eu fale? A verdade. Sim, é a verdade. Não esconda Não, nada. vou. Tá, deixa eu me apresentar primeiro, né? Primeiramente, prazer, né, gente? Meu nome é Bruno, eu sou de Passos, não sou natural daqui, mas moro aqui já faz 6 anos. Atualmente eu sou professor da rede de ensino público e da rede de ensino privado de Passos e de uma cidade vizinha aqui da região. Bom, além disso, sou estudante ainda, né? Sou graduado em Ciências Biológicas aqui pela UENG da Unidade Passos. Também, atualmente, sou mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Trabalho com educação, enfim, é o caminho que eu gosto. E, enfim, em relação à pandemia, é um momento diferente, eu acho. Foi uma coisa nova para os professores, em relação a, não acredito, não só professor, mas em qualquer profissional, está sendo um desafio. Essa nova perspectiva de incluir a tecnologia para os alunos e também para os professores é algo desafiador, é algo às vezes chega até a ser cansativo. Em relação à minha vida na pandemia, bom, em relação profissionalmente, eu estou trabalhando mais, é uma coisa que está bem óbvia, todos os professores, em geral, têm debates, lives em relação à carga horária do professor, e o professor está com a carga horária sobrecarregada, porque, além do planejamento de aula normal, a gente tem serviços a mais que vêm em relação, assim, em relação, por exemplo, ao governo. Vou usar eu, professor, como professor do governo do estado aqui de Minas Gerais. Além de ministrar a aula, que é através dos planos tutorados que o governo oferece, a gente tem vários documentos, anexos, legislações, memorandos que a gente tem que ler, tem que pesquisar, tem que é, escrever, na verdade, preencher todos esses anexos. Então, algo que seja cansativo. Além de preparar a aula também, né? Eu tenho que preparar a aula, por exemplo, em um dia eu tenho que preparar 7 aulas, 7 slides para estar apresentando para meus alunos. Bruno, mas o que você sente que mudou aí, assim, da tua rotina de quando, né, não tinha pandemia, tinham as aulas presenciais, e agora com a pandemia, o que você acha que mais mudou na tua rotina? Como que era a tua rotina antes, como que é agora? Né, além das aulas virtuais, enfim, todo esse processo aí que você me disse que está sendo obrigatório fazer agora. Sim. Bom, primeiro que a minha sala virou uma sala de aula, literalmente, né? Aqui tá bonitinho, vocês estão me vendo com a luz bonita, porque já é motivo da minha aula síncrona que eu tenho. Mas, enfim, eu A não tenho sala da rotina. sua casa. A minha sala da minha casa virou uma sala de aula, porque era o único local estrutural que eu tinha para estar tendo contato com os alunos. Em relação a isso, a escola particular que eu trabalho, que aí tem aula síncrona, é diferente da escola pública. Bom, eu não tenho rotina mais, eu trabalho, eu acordo às 8 e vou até às 8 da noite, planejando aula, montando aula, corrigindo, respondendo aluno. Enfim, meu celular virou, que era um celular para o lazer, virou um aparelho para o trabalho. Então eu recebo semanalmente mais ou menos umas 200 mensagens de aluno, de escola, de gestão, de reunião. Então eu perdi muito lazer, na verdade. Eu não tenho mais uma rotina de lazer com essa pandemia. Em relação à estrutura, você me disse que mudou aí né, numa sala de aula. Me fala um pouco do respaldo que você tem, né, tanto da escola
se tem esse respaldo, né, do Estado ou da própria rede particular que você dá aula em relação a ferramentas, né, instrumentos, ou é tudo por conta tua mesmo? Eu acho que, em geral, eu acho que ficou praticamente por conta dos professores. Eu acho que as escolas não estavam. Escola pública, ela não, infelizmente, ela não ia ter estrutura para dar para o professor. Então, foi literalmente escolher a melhor ferramenta que tinha disponível para o professor e que foi a opção, que é o WhatsApp. Por exemplo, escola pública, eu dou aula via WhatsApp hoje, via tirando dúvidas. Já em relação à escola particular, eu utilizo material meu próprio. Eu acho a escola não, ela oferece os aplicativos, toda a estrutura de software, mas de hardware, que é a parte física, estrutural, a escola não oferece. Entendi. E me falam... Espera aí, só um minutinho. Deixa eu aproveitar que o Abner... Eu queria fazer uma pergunta, queria voltar, Abner. Fique à vontade, viu? Na primeira pergunta que o Abner... A gente já falou tanta coisa, né? Mas o Abner fez uma pergunta e você respondeu que, além das aulas... Deixa eu ver, eu coloquei aqui. Além das aulas, do plano de ensino, de tudo o planejamento mesmo, né? Para se preparar para os alunos, você preenche formulários e algumas coisas para o governo. Como que é o nome disso? Tem alguma nomenclatura? Chama-se... porque, assim, a gente tinha... Quando era o ensino presencial, a gente tinha um diário digital, que é onde coloca as notas das presenças dos alunos. E, além disso, também a ficha de presença, né? De frequência dos professores. Hoje a gente tem que comprovar o que você deu para o aluno, o que você está trabalhando presencialmente, que é os anexos. O governo do Estado de Minas Gerais, ele oferece esses anexos para os professores preencherem. São, acho que 4 anexos por semana que a gente... São 3, na verdade. São 3 anexos por semana que a gente tem que preencher, comprovando o que foi dado, se a gente teve reunião, se você cumpriu as horas complementares que tem que ser cumpridas na carga horária do professor, essas coisas. Além dos memorandos. Os memorandos são documentos que o governo oferece, que vai, durante o período da pandemia, foi mudando a estrutura da aula aqui em Minas Gerais. Então, os memorandos é o que o professor tem que estar lendo. São documentos orientadores, é chamado de memorando. Entendi. Porque eu nunca soube disso. Foi interessante saber. E realmente, né? Isso não está computado na carga horária de vocês, né? Não. Felizmente, não. A gente trabalha mais de certa forma, né? Porque sim, com certeza. Eu tenho uma carga horária minha, por exemplo, escola pública, na verdade as duas. A escola pública eu dou aula de manhã e à tarde. Mas eu tenho mensagem de aluno a semana inteira, eles mandando as atividades. Ou seja, antigamente eu tinha contato com o aluno na escola, independente se era para eles me enviarem atividade ou não. Hoje eles vieram para minha casa, literalmente. E qual a maior dificuldade que você avalia de todo esse processo, né, dessa mudança que você teve aí de transformar a tua casa numa sala de aula, ter esse contato? Eu acredito que na sala de aula você tem um contato, né, íntimo, né, com os alunos, né, mas ali no momento que você está dando a aula, né, qual que é as maiores dificuldades que você encontrou durante esse processo? Eu acho que primeiro estrutural, de ter o contato com a tecnologia, embora eu tenha facilidade bastante com tecnologias, mas você se adaptar a dar uma aula na frente de um computador, na frente, por exemplo, de um celular, e ver se você tem o feedback do aluno é mais complicado. Na sala de aula eu consigo olhar, por exemplo, cara a cara, face a face com o aluno, eu sei se ele entendeu o conteúdo ou não. Só que virtualmente eu não tenho tanto não é que eu não tenho tanto esse retorno, mas eu não consigo ver se é efetivo esse aprendizado. E você do ambiente
físico ali da escola, do ambiente profissional que você tinha antes da pandemia? Não entendi. Você sente falta do ambiente profissional que você tinha anterior à pandemia? Não, sim, com certeza. Espero logo que a vacina venha para mim estar voltando para a sala de aula. O que você mais sente falta? O ambiente escolar mesmo, ir para a escola, ter presença com os alunos, trocar essa experiência de conteúdo com alunos, olhar no olho do aluno e ver se ele está realmente aprendendo. Essas coisas eu sinto muita falta. Embora eu tenho, com a escola particular, eu tenho mais presença com os alunos, pelo fato de ser uma aula síncrona, eu estou daqui da minha casa, eles estão na casa deles assistindo às aulas, já tem uma diferença muito grande em relação à escola pública, que eu não tenho essa presença, essa falta eu sinto muito, estar dentro da sala de aula. Ô, Ju, você quer perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Eu vou parando você no meio do caminho. Bruno, me fala um pouquinho desse processo de aprendizagem. Você já falou, na verdade, né, desse processo de aprendizagem, né, que você sente que tem uma certa dificuldade para conseguir avaliar se o aluno está, né, efetivamente ali aprendendo o conteúdo, né? Mas me fala um pouquinho sobre as ferramentas que você tem usado, né, para conseguir lidar melhor com essa situação. Uma delas foi o WhatsApp, né, que você falou. Sim. Na escola pública. Sim, vamos lá por partes. Na escola pública, só fechar aqui, senão vai ficar buzinando. Na escola pública, infelizmente, eu dou aula numa escola de periferia, então a gente sabe da realidade que os alunos possuem. Uhum. Então, as únicas ferramentas que a gente tem, que a escola disponibiliza, é o WhatsApp, que a gente vai trocar, as aulas vão ser trocadas pelo WhatsApp, o governo ofereceu é chamado de PET, aqui em Minas Gerais, que é o Plano de Ensino Tutorado. Então, eles são aulas semanais, são 4 aulas por semana, são 4 semanas, na verdade, e através desse programa de ensino tutorado, além de um aplicativo que é chamado de Conexão Escola também, que a gente consegue ter contato com os alunos. Isso jamais na realidade de uma escola pública de periferia que eu dou aula. Agora, já em relação à escola particular que eu dou aqui, que eu também sou professor, aí já existem outras ferramentas que é disponibilizado pela escola. Como a escola tem convênio com uma rede de ensino, então tem um aplicativo, os alunos têm um aplicativo onde eles vão ter disponibilidade de aulas. Eu tenho contato com eles todos os dias, dou aula de 45 minutos, com aula de verdade, no qual eu monto os slides, eu tento trazer de uma forma mais leve as aulas de biologia, eu utilizo muito meme, na verdade, que é uma coisa que eu estou utilizando muito nas minhas aulas, para, pelo menos, trazer essa atenção com os alunos, a utilização de meme. Eu sei que meus alunos gostam de anime, de desenhos, então eu tento trazer esses desenhos para a aula de biologia quando eu consigo, quando é possível. E, enfim, então existe uma barreira, por isso que eu falei que tinha que ser em partes, porque existe uma barreira muito diferente da escola pública para a escola particular. A escola particular tem mais recursos, então eu consigo desenvolver mais o ensino-aprendizado. Óbvio, isso já tem comprovado em pesquisas com a escola particular, que é com o ensino público, principalmente do ensino público de uma escola de periferia, onde os alunos não têm condições, às vezes, de não ter um celular. Sim. Ô, Bruno, e você tem, na escola pública, qual que é o suporte que você tem do Estado? Por exemplo, né, quem que pode te respaldar em alguma situação que você precise de ajuda? Em que sentido? Por exemplo, suporte mesmo, por exemplo, de você precisar, né, de uma aula que você tenha planejado, por exemplo, para que acontecesse tal dia, né, e os alunos não conseguiram entrar, por exemplo, para quem que você recorre? Se nas assim, não. Tá.
Entendi. Em relação ao governo do estado de Minas Gerais, a única coisa que eles oferecem é esse plano de ensino tutorado. Então, os alunos literalmente estão tendo aula por aquele plano de ensino, por esse plano de ensino. Então, lá as aulas estão prontas, eu posso modificar, eu tenho essa autonomia de estar modificando um pouco, só estar adaptando ou complementando essas atividades, mas é isso que os alunos têm. Internet, acesso à internet, acesso às tecnologias digitais, celular, notebook, são todos meus. O governo não respalda com isso em nada. Não tem nenhum respaldo. E na escola particular? Bom, na particular, não muda muita coisa. Não muda muita coisa, mas embora, se eu acaso, assim, eu precisar, por exemplo, meu celular quebrar, ou na verdade não meu celular, mas o meu notebook, por exemplo, a escola tem alguns computadores que eles disponibilizaram, se acaso os professores precisarem. Mas também não muda muita coisa de uma escola para outra em relação ao respaldo, não. Certo. Bruno, a gente entende que, né, que tem uma grande diferença aí, né, entre a escola pública e a escola particular, né, né, e como tem sido com os teus alunos, né, da escola pública, que a gente, né, subentende que são pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Você tem alunos, por exemplo, que têm dificuldade de participar da aula virtual. Como que está esse processo com os teus alunos? Sim, por exemplo, na escola pública, né, no caso que você perguntou, tem casos de evasão escolar, que os alunos não estão assistindo às aulas. Na verdade, na maioria, pelo menos na escola que eu trabalho, tem uma evasão muito grande de alunos para assistirem às aulas. Tem aluno que quer repetir de ano porque falou que esse ano já está perdido, então para ele prefere repetir para ter o conteúdo novamente do que ele tentar por esse plano sendo tutorado. Então, na verdade, tem muito desafio. E como que você enxerga isso? Você ouvir de um aluno que ele prefere repetir de ano, né, porque ele acredita que não esteja funcionando, porque o que dá para interpretar é isso, que ele acredita que esse ensino virtual ou não esteja funcionando, ou ele não tem condição de participar desse processo. Como que você avalia isso, né, para o desenvolvimento, né, aí dessa criança, desse adolescente? Na verdade, é até um pouco complicado assim, afirmar alguma coisa com tanta propriedade. Mas eu sei que, por exemplo, é uma realidade diferente. O aluno provavelmente tem muitos casos, assim, vou usar um exemplo. Tem muitos casos que o aluno ia para a escola para comer, então acontece o fato de que, às vezes, será que tem comida na casa dele? Embora agora o governo está oferecendo, acho que é o kit cesta básica agora, que é bem recente, para esses alunos que não têm condição de ter esse alimento em casa. Mas é complicado. Pra falar a verdade, eu não consigo nem ter uma resposta concreta para te falar do que eu acho em relação a isso do aluno, se é positivo ou se é negativo essa questão dele repetir do ano. Embora eu acredito que ele não vá repetir. É muito difícil um aluno repetir, pelo menos no governo do estado aqui de Minas, que não seja os anos finais, que é o 9º ano ou o 3º ano do ensino médio, raramente um aluno vai ser repetido. Ele vai ficar com... Não é dependência que fala. Quando ele fica devendo conteúdo para o ano que vem, tem o nome certo. Só que fugiu o nome da minha cabeça. Não tem problema. Daqui a pouco eu lembro. Aqui, assim, eu vi algumas reportagens aqui em São Paulo de que, né, a orientação que os municípios tinham era de que não era para repetir aluno, né, esse ano. Então, assim, a gente entende que a gente já tem, né, na nossa educação é meio que tem até uma frase, eu não lembro da frase correta agora, né, mas que
acabar com a educação é meio que um projeto, né, desses governos que a gente tem, porque a gente entende que pessoas que não têm educação, que, né, acabam não tendo tanto poder de escolha, né? Então, enfim, é uma situação bem complicada mesmo, né, infelizmente, mas é a nossa realidade, né? A gente tem que lidar com o que a gente tem no momento. Eu queria que você me falasse um pouco, Bruno, sobre as novas metodologias que você tem utilizado, né, no ensino não presencial. Remoto. Vamos lá. Nossa, os tanta coisa, deixa eu olhar por partes, vamos lá. Enfim, é que tá, minha mente tá lá. Bom, eu tento trazer uma forma mais leve às aulas. Eu acho que a aula pesada agora, uma aula que traz um conteúdo mais maçante para o aluno, vai ser desnecessário. O aluno tá, a gente sabe que a gente tem isolamento social, o aluno está em casa, ele perdeu essa questão de socializar dentro de uma escola, porque a escola era o canto dele, então isso tem que ser levado em conta, porque o aluno está dentro de casa. Então, eu estou tentando trazer uma aula mais leve, igual eu tinha comentado. Eu tento trazer uns slides mais divertidos, com mais imagem, de uma forma mais conversada. Tento trazer umas aulas, por exemplo, eu sou professor de biologia. Então, eu tento trazer a biologia para a casa dele. Olha aí o que você tem. Vamos falar hoje, por exemplo, de planta. Hoje a gente vai falar da samambaia. Sua mãe tem uma samambaia? Vai lá e olha debaixo da samambaia para ver se ela tem uns buraquinhos lá, que é lá onde ela faz a reprodução. E além disso, foi uma proposta minha de usar slide. A escola, os alunos têm apostila, por exemplo, e eu, pelo menos nas aulas síncronas, né, tem essa diferença que na escola pública particular, que no caso, na escola particular, nas aulas síncronas, eu uso os slides, tento trazer imagem, tento trazer meme, desenho, anime, aí que os alunos vão falando, eu tô colocando lá, que seja de forma divertida. Então, desde Naruto a Pokémon, eu tô utilizando para tentar fazer a atração deles. Estou tendo um retorno bem legal. Essa de umas formas das metodologias que eu estou utilizando. Bom, em relação à escola pública, eu tento trazer vídeos para o WhatsApp, imagens, algumas imagens mais atrativas, alguns textos que complementam o plano tutorado, de ensino tutorado que eles estão tendo. Utilizo muito a figurinha. Eu fiz um combinado com meus alunos, vocês me mandam atividade, eu dou uma figurinha nova para eles do WhatsApp. Aí estou tentando reinventar para tentar estimular e trazer um ensino e aprendizado mais leve, mais tranquilo, porque eu sei que nessa fase tá difícil para a gente, professor, muito também, mas também tá difícil para os alunos. Sim. Inclusive, eu sou aluno também, eu sei muito bem. A gente, na condição de aluno também, né, Ju? A gente tem tido bastante dificuldade, porque na faculdade, né, quando estava tendo as aulas presenciais, é diferente, né? Você tá ali tete a tete, até na resolução de eventuais problemas mais social. Que podem aparecer, é mais fácil ser resolvido, né? E assim, o ensino, né, à distância, né, virtual no caso, assim, o meu ponto de vista é que a pessoa que, tanto o professor quanto o aluno, tem que ter muita disciplina. Como que você enxerga isso dos teus alunos? Em relação de trabalho, de atividade. Vai muito de aluno para aluno. Por exemplo, eu tinha alunos que eram muito ativos no ensino presencial e hoje no ensino remoto não são tantos. Eu acho que eles não têm uma autonomia para conseguir ter esse estudo em casa. Mas vai muito de perfil de aluno para aluno, desde na escola pública até na escola particular. Eu tenho aluno desmotivado, eu tenho aluno muito motivado que me manda vídeo, me manda imagem, chama lá no Instagram, chama no WhatsApp para perguntar alguma coisa da biologia.
pede explicação a mais, como tem aluno que não me envia nenhuma atividade. Tem aluno este ano que não me enviou nenhuma atividade, até agora, por exemplo. Então, tem uma diferença muito grande. Eu acho que mais de autonomia de cada aluno. Não sei se autonomia é a palavra certa aqui para definir isso. Autonomia, força de vontade. Acho que condição também, né? Tudo depende, né? Também depende. Eu não consigo, eu não sei o que o aluno está passando. Igual como você falou da rede pública, né? Alunos que vão para a escola para comer. Se ele não está comendo em casa, como que ele vai fazer uma atividade? Como que ele vai... Não tem condição mesmo, né? Nem física, nem psicológica, enfim. Minas Gerais teve muitas reportagens no começo dessa forma de ensino remoto até agora, de alunos, por exemplo, que tem que sair de casa, subir um morro para conseguir ter acesso à internet. Como tem aluno que não tem internet em casa, não tem o celular em casa. Por exemplo, eu tenho aluno que em casa, onde tem 5 alunos, tem um celular só. Como que eles vão ter essa condição? É claro que tem a questão que a escola oferece, agora também, o material impresso para os alunos, aqui no caso da escola pública, mas a gente não sabe a condição que a escola, que o aluno, na verdade, está na casa dele. O que ele está vivendo lá neste momento de pandemia. Com certeza. E até mesmo alguns colegas nossos na faculdade têm uma certa dificuldade, né, de assistir às aulas por conta de internet, né, enfim. Então, assim, é uma realidade que não é muito distante da nossa. A gente está... E tem pessoas que não têm essa condição, tá tendo que assistir às aulas gravadas no trabalho, porque tem internet no trabalho. Então, assim, eu realmente entendo essa tua colocação aí, porque é uma realidade de muitas pessoas no nosso país, né? Bruno, eu queria que você me falasse um pouquinho agora, desse o seu ponto de vista em relação a quais outras alternativas que você acredita que possa ser aplicada para melhorar o ensino não presencial, que é o que a gente está vivendo nesse momento. O que você já pensou de fazer e ainda não colocou em prática, ou alguma ideia que você tenha? Ou, se você nunca pensou nisso, pense agora. Sim, eu pensei, mas não coloquei em prática ainda por questão de tempo, que infelizmente eu não estou tendo tempo literalmente hábil para fazer tudo o que eu tento, que eu quero fazer. Mas, por exemplo, eu queria que a mesma forma que eu ensino para os alunos da escola particular, eu conseguisse ensinar para os alunos da escola pública. Eu queria gravar vídeos, enviar vídeos com as minhas aulas gravadas, mesmo consigo gravar com os slides e enviar para eles, embora eu não tenha tempo hábil, além disso eu precisaria colocar os vídeos no YouTube para conseguir enviar para os alunos. Provavelmente um vídeo gravado enviado direto do WhatsApp não teria condições de ser enviados para eles. Além disso, eu queria que, na verdade, aí é uma questão de querer, não sei se eu conseguiria fazer, mas se tivesse alguma forma de ter algum aplicativo, alguma forma mais atrativa para o aluno, uma forma mais divertida, mais lúdica, de modo que o aluno sinta-se estimulado por essa forma de ensino. Eu sei que a vacina tá vindo aí, mas a gente não sabe a condição de como vai ser o ano que vem também do ensino, se vai ter tempo hábil para todo mundo vacinar. Aí, então, óbvio, está vindo uma proposta de ensino híbrido agora, então acho que precisa repensar, sim. Claro, os professores, mas principalmente os governos, para que há outras metodologias ativas de ensino, principalmente para o próximo ano que está vindo aí. A gente não sabe como vai ser o ensino do ano que vem. Como profissional, né, professor, você teve que recorrer a algumas ferramentas ou algum curso específico, a algumas outras... buscar conhecimento de alguma outra forma para conseguir
né, atender essa nova demanda que surgiu aí, que foi a aula online, né, na distância, você teve que se capacitar com algum curso específico? O que você fez aí quando sim. você teria que passar da aula via internet? Assim, no começo, não, que eu acho que foi algo boom, né, que explodiu e não tinha, ninguém estava preparado para essa forma de ensino. Eu fiz um curso de capacitação para conseguir mexer nos aplicativos da escola, que no caso, nas duas, na particular e na pública, eu tive um curso de capacitação por meio de lives, não foi um curso específico com certificado e tal, mas foi um curso através de lives. Inclusive faço ainda cursos em relação a outras formas de ensino que eu também dou aula. Eu dou aula também para educação de jovens e adultos, que agora está tentando fazer uma forma de capacitação para tentar levar esse ensino mais forte, mais concreto para essa modalidade de ensino. Mas sim, eu fiz capacitação para tentar conseguir mexer em todos os aplicativos e tal. Mas embora eu já tenha algum domínio, mas conheço sim professores que precisam fazer capacitação, até hoje fazem para mexer, por exemplo, no Google Docs, no Google Forms, no Meet, por exemplo, que eles ainda não conseguem até hoje desenvolver esses trabalhos. Desses três que você falou, eu não sei mexer em nenhum deles. A Juliana é fera Eu sei mexer. Essas Eu tecnologias gosto. aí. Aí, que eu não sabia, eu tive que aprender na marra. Mas é assim mesmo, na necessidade a gente tem que aprender mesmo. Mas eu achei bacana de tudo até agora o que você falou, é a sua preocupação, né, na forma criativa de levar o aprendizado, tudo. Quando você falou da plantinha, deu até vontade de ir na casa da minha mãe para ver a plantinha dela, entendeu? Porque eu acho que quando você traz para casa, para o Eu gosto aluno. muito de planta, né? Então, olha lá, ó, a sala dele. Eu acho que é legal você trazer para a realidade do aluno, eu gosto muito disso, porque é o que a gente tem, né? É a casa, é o ambiente, às vezes é estressante, estou falando até como aluna também, porque uma hora você está com o seu professor dentro da sua cozinha, dentro da sua sala, dentro do seu quarto, né? Onde você estiver assistindo. E eu acho que trazer essa realidade é bem bacana, bem criativo. E você é professor de biologia, Isso, biologia e ciências. que não é fácil também, né? Não. Vamos. Isso que eu fico pensando, porque assim, tem matérias que são um pouco mais práticas, né? Biologia eu entendo como uma matéria bem complicada de você, né, levar para o aluno, né, de forma virtual, sem estar ali, né, para explicar para ele, pegar na mão dele e falar, olha, é assim, assim. Então, assim, eu acho bem complicado. Para a gente aqui da psicologia era como se fosse uma aula como se a gente estivesse tendo psicopatologia ou neuroanatomofisiologia online. Imagina essa. Complicado. Mas, Bruno, eu gostei muito do nosso papo, né, até agora. Eu queria que você me falasse quais são as suas expectativas pós-pandemia. O que você espera, o que você acredita, né? O que contribui, assim, né, de forma tentando olhar para o lado positivo da coisa, se é que tem um lado positivo, mas a gente sempre tem que tentar tirar algo positivo, né, das coisas não tão boas que acontecem na nossa vida, né, mas eu queria que você me falasse o que você imagina daqui um tempo, quando a gente estiver fora desse processo de pandemia. Quais são as suas expectativas? Bom, eu espero que volte ao novo normal, porque eu acho que o normal que a gente conhecia antes da pandemia, eu acho que não existe mais. A gente vai voltar a um novo normal. Eu espero que as aulas voltem no presencial. Eu acredito, eu sou o professor que estou na linha de frente pela aula presencial.
embora segura, tem que deixar ressaltado isso, a aula presencial segura, depois que todos estejam vacinados, a gente não corre nenhum perigo. Mas eu espero que a gente volte para as aulas presenciais. A minha forma de ensino, embora eu me adapto, né, a biologia é a adaptação, a gente se adapta ao meio, mas eu gosto da aula presencial, então eu espero que volte de uma forma boa. E falando em relação ao ponto positivo, em relação à pandemia, eu acho que a tecnologia estava aí, disponível para os professores. A gente viu que os professores ainda não estão totalmente preparados, mas tiveram que se preparar, se capacitar em relação à tecnologia. Vai ser uma nova forma de ensino, eu acredito eu. A educação presencial vai estar mais alinhada às tecnologias. Por exemplo, meus alunos falam, vou usar o exemplo de mim de novo, meus alunos falaram que querem os slides quando eu voltar para a aula presencial. Eles querem um meme lá, mesmo que seja um cartaz com um meme colado na parede, eles querem. Então, eu acho que a tecnologia vai vir como uma nova aliada para a educação de uma forma positiva. Embora tenha várias ressalvas em relação a isso, mas vai ser algo positivo para a nova realidade que a gente vai ter. Eu acho que a tecnologia já está há muitos anos e ela ainda não foi totalmente alinhada à educação total para ela. Hoje não. Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai mudar: o celular era proibido antigamente nas escolas. Eu acho que a gente vai ter que criar alguma forma de que o celular seja um aliado e não um vilão agora nos próximos anos pós-pandemia. Então, um lado positivo também. Eu espero que volte tudo normal. Acho que todo mundo quer o novo normal. Acho que é isso. Bruno, uma das coisas que eu não lembro se a gente conversou é em relação à média de idade dos teus alunos, tanto da pública quanto da particular. Qual que é a média da idade deles? Vamos lá. Vou pela particular, que é mais fácil. Ensino médio, de 15 a 17 anos, na escola particular. Na escola pública, eu dou aula do sexto ao nono, que é provavelmente de 11 a 14 anos, mais ou menos. Mas eu também dou aula para o ensino de jovens e adultos. Aí é uma que eu esqueci de colocar lá no seu formulário. Não tem problema. Agora que eu lembrei. Bruno, uma coisa que eu também esqueci de perguntar, qual que é a sensação, né, desses alunos em relação à pandemia, né? O que você sente desses alunos, né? Além de todas as dificuldades aí, né, sociais, né, a questão financeira aí de recursos, né, principalmente dos alunos da escola pública, mas o que você mais escutou, assim, o que mais te trouxeram de demanda, assim, né, de angústia mesmo? A gente sabe que o professor numa sala de aula, né, ele não, infelizmente, ele não está ali só para ensinar, mas Pai, mãe, psicólogo. outras formas também. E eu queria que você me falasse um pouco disso. Sim, vamos lá por partes. Eu tenho aluno, eu prezo muito para a questão da saúde mental, né? Da nossa saúde mental é muito importante. Eu tenho aluno que está cansado, que fala que não aguenta mais, então eu sei que essa forma de ensino remoto sugou muitos deles. Então, tem toda essa questão. Tem muitos alunos que estão desmotivados, como eu citei, por exemplo, aluno que não quer repetir de ano porque está desmotivado, porque viu que essa pandemia não retirou toda essa forma de ensino que eles tinham. Mesmo em escola particular, eu tenho alunos também motivados que querem a volta às aulas a todo custo, porque falou que dessa forma ele não está aprendendo, que não tem cabeça. Eu tenho uma aluna, por exemplo, agora que eu lembrei, do terceiro ano do ensino médio, que ela deu síndrome do pânico, de ficar na pandemia. Então, por exemplo, ela assiste às aulas quando ela está bem. O restante a gente envia o material para ela
por esse fato. Ela já tinha um agravante de síndrome do pânico, de ansiedade antes da pandemia. Ela melhorou com a ida para a escola, lá para a escola que eu trabalho, depois com a pandemia agravou novamente. E tem algum trabalho, algum respaldo, né, do Estado em relação a situações como a dessa aluna, ou não? Não. Acho que a pandemia veio, acho que o Estado já não é preparado. O Estado de Minas Gerais, em relação à educação, pelo menos ao meu ver, Bruno, ele não tem tanto um preparo, ele não vê muito a realidade da escola. A secretária da Educação aqui de Minas Gerais, ela não... Acho que ela nunca visitou, para ser sincero, acho que ela nunca visitou uma escola. Ela não sabe que escolas são plurais, que uma escola é muito diferente de outra. Então, não tem nenhum respaldo em relação a isso. Entendi. Bom, a gente sabe, né, que é um processo que a gente está passando que ninguém esperava. Sim. A gente tem diversas dificuldades, né, de diversos problemas aí, historicamente, né, na nossa educação aí no Brasil, e essa pandemia realmente meio que escancarou, né, alguns problemas que já tinham nas escolas, né, tanto mais na pública, né, na escola particular, a gente sabe. Sim, eu acho que assim, escancarou muita desigualdade que tem de uma forma de ensino para outra. A gente já tinha uma distância muito grande em relação ao ensino privado ao ensino público. Hoje essa distância está um triplo do que era antes. Igual, por exemplo, no caso do Enem, nós vamos ter um Enem agora em janeiro do ano que vem, janeiro ou fevereiro, que me faltou a memória agora. Os alunos da escola particular estão preparados, estão tendo aula. De certa forma, uma aula. Agora, e os alunos da escola pública? Eles não têm isso ainda. Você como profissional, assim, né, professor, estudante aí mestrando, o que você acredita que de política pública, assim, que já tenha, ou alguma política pública que você acredita que seria importante para, né, melhorar um pouco essa desigualdade? A gente sabe que é um processo muito longo, né? Tanto é que, pelo menos, muitos professores que eu tenho conversado, que eu converso, sempre falam da importância da educação, principalmente dos pequenos, né, para tentar ter uma geração mais consciente, né, de voto, inclusive, né. O que você acredita, assim, em relação à política pública que seriam necessárias, né? Política pública tem bastante no nosso país, né, mas infelizmente não são efetivas. O que você, como professor, gostaria que, por exemplo, se eu te desse um poder agora, Bruno, olha, eu te dou o poder de fazer tal coisa para melhorar a educação no nosso país, o que você faria? Aproveita, Bruno. Processo. Uma utopia, né? Mas vamos lá, eu costumo dizer que a escola tem alguns pilares que elas precisam ser frisados mais. A escola pública tem alguns pilares, deste meu exemplo, que eles estão desligados. É necessário, para ter uma educação efetiva, primeiro a participação efetiva dos pais. Hoje isso nós não temos nesse pilar. Se eu pudesse ter esse poder, eu queria que os pais fossem mais participativos. Primeiro, que eles pudessem ver a vida do aluno. Escola não é só colocar seu filho lá e deter o papel do professor, é também ver o desenvolvimento do aprendizado do seu aluno, é cobrar do professor também uma aula de qualidade. Então, eu acho que se eu pudesse, primeiro, pode ser 3 desejos? Pode. Se eu pudesse, primeiro seria isso, que os pais fossem mais presentes. Hoje eu vejo uma realidade não presença dos pais na vida escolar dos seus filhos, pelo menos a maioria. Posso dar o exemplo da escola que eu trabalho, tem reunião dos pais, numa escola de mais ou menos 300 alunos, uma reunião no sábado, no horário onde pelo menos a maioria dos pais não trabalham, vão em torno de 20, 15, 10. Então,
queria que primeiro que essa realidade mudasse. Isso aqui eu acho que em ambas as escolas, ambos os ensinos, mas principalmente na pública, ela é muito marcada. O outro pilar também que eu acho necessário é a valorização do professor, e aí eu falo da valorização salarial, da valorização de que ele tenha ferramentas de ensino necessárias, e aí quando eu falo isso, eu falo em questão estrutural, que a escola tem uma boa estrutura. A gente tem escola que não tem, por exemplo, o negócio de acender a luz, o interruptor, por exemplo, que eu já trabalhei, na verdade, escola que era assim. Que a escola tivesse estrutura, que a escola fosse mais acolhedora para o aluno. Às vezes os alunos vão em certas escolas que ela não é acolhedora estruturalmente. O aluno não tem uma sala de informática, não tem um laboratório de ciências e biologia, que raramente uma escola pública vai ter um laboratório de ciências de biologia. Eu acho que esse pilar também da estrutura, de valorização do profissional da educação é outro que eu acho que precisa ser melhorado. E o outro também, que esses professores vão me matar, que eu vou falar, mas é um que eu também acredito, que é a capacitação melhor dos professores. Quando eu falo isso, eu falo desde a universidade, no qual que a universidade ela dê condições para que os professores os alunos saiam professores de lá. Eu sei que professor é dom, mas professor também precisa ter um estudo, precisa ter uma didática, precisa vivenciar a aula, vivenciar a sala de aula. E acontece muito que professor, que às vezes tem isso a gente ouve muito, tem às vezes notícias que saem por aí que profissão professor virou bico, virou segunda opção. Eu não consegui engenharia, vou dar aula de matemática, vou dar aula de física, por exemplo. Mas a maioria desses profissionais às vezes não tiveram uma didática, não foram efetivos. Eu falo assim, dessa forma porque quando eu fiz biologia, pelo menos na biologia aqui da UENG, pega muito nessa questão da didática. Eu fiz estágio num centro de ciências, eu fiquei 4 anos convivendo com alunos de toda a idade. Então, quando eu fui para a escola, eu já tinha essa carga. Então, acho que as escolas, as universidades, elas deviam capacitar mais os seus alunos, de modo que eles vão para a escola querendo ser professores. Eu estou fazendo biologia porque eu não consegui passar na engenharia ambiental, por exemplo. Eu vou ser professor porque eu não consegui passar em outro curso. Vou fazer esse curso por fazer. E depois vai dar aula e não consegue dar uma aula com excelência para os alunos. Então, acho que a universidade devia frisar mais na licenciatura. Agora os professores me vão matar se resolverem. Não, mas isso que você falou aí por último é interessante porque a gente, não sei se a Ju teve, não lembro. Eu acho que eu sei que o que você vai falar era que eu ia comentar também. Os professores não têm didática. São doutores e não conseguem dar aula, uma aula. Sim, eu também. Mas eu acho que não é só com... Acho que é em toda profissão isso, né? Sempre vai ter... como que eu vou dizer? Para não ficar... Você está falando aí que os professores vão te matar, né? Assim, a gente também vê isso, né, Abner? A gente vê profissionais da psicologia que falam assim, gente, não era a primeira opção, não pode ser a primeira Exatamente. opção. Porque, igual você falou, a professora é um dom, ok, é um dom, mas também tem que ter didática. E eu acho que é o compromisso também da pessoa, né? Então, são profissionais também. Claro que... eu acho que o que você falou aí das universidades, tudo, acho que tem talvez mudar a metodologia, é isso? Você, né? Talvez seja um ponto a melhorar, sim, mas é em toda a profissão isso, viu? Né, Abner? Você concorda comigo? Sim. Não, inclusive, já vai da formação. A gente tem alunos, né, colegas, né, que estão se formando psicólogos, que tem assim algumas linhas de pensamento que não cabem para um profissional de psicologia, né? Alguns dogmas, algumas crenças que, infelizmente, se a pessoa não resolver isso daí em terapia, vai comprometer o trabalho dele ali na frente, porque com certeza é bem complicado, mas eu entendi sim, né?
Te agradeço por todas essas informações que você trouxe para a gente, por ter disponibilizado esse tempo aí com a gente para falar um pouco do teu trabalho, o trabalho que você desenvolve, né, tanto na escola pública quanto na escola particular. Eu acho que você é um guerreiro, né, para conseguir, porque você dando aula na escola particular, vendo, né, toda essa diferença da escola pública, você poderia muito bem falar, não, eu não vou ficar sofrendo. Claro que dificuldade a gente tem em todos os trabalhos, né, mas eu acredito que as dificuldades maiores que você tem, você enfrenta na escola pública. Estou mentindo? Com toda certeza. Assim, é bem interessante observar que você mesmo tendo toda essa bagagem, né, dessa experiência que você traz aí da escola particular, né, das vivências que você tem na escola particular, você consegue, né, de alguma forma transformar isso em coisas boas para conseguir levar para a escola pública, né, a forma que você acredita que seja melhor com as ferramentas que são te oferecidas, né, naquele cenário, né. Em relação à questão da pandemia, você me trouxe aí, né, de todas as dificuldades que você teve, né, durante, né, toda a transição, o processo de início, aí os cursos de capacitação que você teve que fazer, né, para se aprimorar e conseguir, né, passar a lecionar essas aulas virtuais, as dificuldades que você tem com os alunos, né. Quero te parabenizar em meu nome, em nome da faculdade, do nosso grupo de estágio, que é uma profissão. Obrigado, eu que agradeço. Muito linda. Inclusive, hoje é dia dos professores. Quero aproveitar para te dar parabéns mais uma vez aqui. Parabéns, viu? Obrigado, eu acho que, igual você falou, precisa de capacitação, precisa, né, de ter didática, mas eu acho que a pessoa que escolhe ser professor, acho que ela ama muito o que ela faz. Uhum. Eu acredito que tinha que ser muito mais valorizado, sim, porque sem professor não tem nenhuma outra formação. O professor, ele forma todas as outras profissões. Então, eu acho que deveria ser uma profissão sagrada e muito valorizada, não só no nosso país, mas no mundo. Eu torço para que, né, essa nova geração que está vindo, né, venha mais consciente, né, para que a gente consiga aí, né, ter escolhas melhores na hora de votar, na hora de se conscientizar aí de diversas situações, e que a gente consiga, né, transformar esse país. Eu tenho fé que um dia a gente vai sair desse lamaçal que a gente está, né, de tantos problemas, tanta corrupção, e que a educação um dia vai se tornar a prioridade no nosso país, porque eu acho que educação é essencial. Não vejo outra forma de melhorar o nosso país, o mundo, sem educação. Então, te agradeço por essa entrevista. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu só queria agradecer muito. Foi muito rico tudo que você falou. E parabéns pelo seu dia de novo. E parabéns pelo seu trabalho também, porque eu achei assim fenomenal, fantástico. Eu fui uma aluna de ensino médio que tive muita dificuldade com ciências, biologia, e eu gostaria de ter tido você como professor. Falo isso com todas as letras. Nossa, eu tive... O Abner falou de neuroanatomofisiologia. Gente, eu tive tanta dificuldade nessa matéria, porque é o que a gente estava conversando tudo, né? Eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira, e aí chega na faculdade, você tem muita dificuldade, porque você não consegue, eu não consegui acompanhar, eu tive que estudar o triplo, e eu tive um amigo meu que me ajudou muito, Bruno, o Abner. Bruno muito inteligente, sabia de tudo, assim. E ficava lá do ladinho dele, explicando e me ajudando, porque foi muito difícil. Então, você vê a dificuldade, né? Que provavelmente esses alunos também vão ter daqui para frente. Mas pessoas como você, Bruno, que inspiram esses alunos que vão atrás e a gente só tem a agradecer mesmo. A gente termina a noite hoje com chave de ouro, porque foi muito bom esse bate-papo, essa conversa. Eu estava um pouco preocupado, né? Porque mesmo a gente se preparando, a gente acha que nunca está preparado, né? Para participar de entrevista, né? Sim. Enfim, mas deu tudo certo, a gente conseguiu,
né, trazer aí as informações que a gente precisava colher de você. Esse projeto que a gente está tendo na faculdade do estágio, essa entrevista, como eu já disse, a gente já falou, para entender como está o cenário educacional, né, no nosso país diante dessa pandemia, né, e a gente tem um projeto de, diante dessa entrevista, diante desses dados coletados, criar alguma ferramenta, algum projeto para ofertar para os professores que a gente tem entrevistado, né, de melhoria para o processo de ensino mesmo, à distância. Porque a gente não sabe até quando a gente vai continuar, né, dessa forma, e pode ser que mais para frente, né, o ano que vem, mesmo voltando aí de forma gradual às escolas, pode ser que uma parcela precise continuar, né, no ensino à distância. A gente não sabe ainda, está muito vago de como que vai funcionar, né? Então, provavelmente, não sei, se eu vou ser sincero, mas eu acho que provavelmente ano que vem vai ser um ensino híbrido. Provavelmente vai ter aluno que vai para a escola, o aluno vai ficar em casa com aula online, vai fazer troca de alunos, rodízio de alunos, na verdade. A gente não sabe como vai ser ano que vem, na verdade. Bom, te agradeço mais uma vez, eu espero que a gente consiga continuar nesse processo aí de aprendizagem, porque eu acho que mesmo como professor você aprende diariamente com os alunos, com todas essas dificuldades, né? Eu espero que a gente consiga passar da melhor forma, continue, né, passando até aqui, né, Deus tem nos ajudado, mas consiga continuar nesse processo, tentando manter uma certa saúde mental para conseguir lidar com todas essas situações, que a gente entende que não é fácil, tanto você no papel de professor, como você no papel de aluno também do seu mestrado. A gente deseja muita sorte, né, muita luz aí na tua carreira. Te agradeço demais por ter participado com a gente aqui dessa entrevista. E é isso. Obrigada, Bruno. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. É bom fazer essa troca com vocês. Olha, a gente tem uma amizade virtual, acho que mais de ano já, Bruno. Já. Eu acho que já mais de ano a gente conversa. Legal. Mas a gente nunca tinha se visto assim, por câmera, nada. Mas que legal. Na verdade, eu acho que não. Agradeço demais, Bruno, viu? Eu vou pausar aqui para finalizar o nosso vídeo. Eu não sei como que a gente vai fazer, porque assim, o Wallace que mexeu aqui para mim, eu sou meio ruim com as tecnologias, mas depois eu posso disponibilizar o vídeo para você também, tá bom? Certinho, pode sim. Obrigado, viu, Bruno? Ju? Obrigado a você, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você também.